Olá, eu estou aqui hoje com o Antônio Carlos. Ele é diretor da Altiva Brasil Treinamentos e hoje ele parou um pouquinho a rotina dele para dar essa entrevista para a gente, contar a história, tudo começou e falar um pouco mais da Altiva. Muito obrigado. De nada, conta comigo aí quando precisar, não só hoje, mas é um prazer falar. Haja vista como instrutor de oratória, o que eu mais gosto é falar. Então, Antônio Carlos, como é que começou essa história do Antônio Carlos e a oratória? Pois é, na verdade foi meio por um acaso, né? Quase na vida das pessoas, quase sempre alguma coisa acontece por um acaso. Claro que eu já era muito tímido e queria superar essa timidez, mas eu não tinha a menor noção de como achar um caminho, como fazer, não tinha a menor ideia. Até que um dia o meu irmão apareceu lá na minha casa me oferecendo um curso de oratória. Eu disse, você está maluco? Vou ficar em pé. Conhecendo a tua timidez, ele te oferece um curso de oratória, parece piada, né? Exatamente, mas ele queria que eu superasse o meu medo, ele sabia. Eu até brinco não é uma verdade, mas muitas pessoas levam na brincadeira, quando eu digo que eu não puxava nem a campainha do ônibus, eu passava do ponto e voltava a pé. Imagina se eu ia fazer esse movimento dentro do ônibus para todo mundo me olhar. Era um corpo desmaiado no corredor do ônibus, né? Tanta vergonha que eu tinha. Então eu fiz o curso de oratória, a princípio não gostei muito do primeiro que eu fiz, porque... Quantos anos? Tô com 53, eu tinha uns 24, 25 anos de idade. Casei cedo, com 23 anos, eu já era casado na época, eu me lembro. Mas eu discuti muito com o professor durante o treinamento, ele me envergonhava na frente dos outros, me parava, não só a mim, aos demais também, mas eu me sentia muito constrangido quando ele me parava. Mas como eu era muito brigão, então eu acabava discutindo com ele, que ficava pior ainda, quando ele mandava tirar a mão do bolso, quando ele mandava olhar para as pessoas, ele me interrompia na frente de todo mundo, então isso não era legal. Mas eu consegui superar uma certa timidez, porque só o fato de ficar em pé diante de um grupo e falar, aquilo já me deu um ganho, né, de autoconfiança, que é o que as pessoas mais precisam, né, ganhar autoconfiança para falar em público. Apesar das brigas, o curso ainda valeu, mas eu tinha feito um juramento que ainda assim eu não faria mais outro curso de oratória, que aquele já estava bom pelo que eu passei. Mas o mundo dá voltas, de repente, depois de uns 2 anos, aparece quem lá na minha casa de novo, meu irmão, dizendo, olha, tem um outro curso de oratória. Não, muito obrigado. Meu irmão, então, foi muito importante. Foi talvez também porque queria ganhar a comissão da venda, lógico também, né, porque ele vendia, né, mas não importa, mas ele me ajudou, com certeza. Diz que não, muito obrigado. Eram 14 semanas, uma aula por semana, senão era muito longo. Enfim, arrumei várias desculpas para não fazer. Mas, depois de boa conversa, ele me convenceu que eu precisava fazer. Como eu não queria ir sozinho, meu ex-sócio, na época éramos sócios juntos ainda no mini mercado, disse, vamos juntos, vamos juntos, vai ser bacana e tal. Foi aí que eu ganhei forças para não ir sozinho, para não pagar mico sozinho, para não, né? Mas que nada, essa outra empresa tinha uma nova maneira de abordar, que era através do incentivo, porque o que as pessoas mais precisam na vida não é só para falar em público, mas é de alguém que empurre, alguém que dê, ajude, que incentive, que elogie. E foi uma nova forma que eles abordavam o falar em público, através do elogio. Uma didática completamente diferente da anterior. Totalmente diferente, então eu me sentia mais encorajado, né? E no encerramento, eram 14 semanas, uma aula por semana, foi lá na antiga CIB, aqui em Blumenau, que é no edifício Mauá. E podia levar convidados, então na sala estava cheia, né? Eu estava apavorado com aquela sala cheia de gente. A prova de fogo. Foi porque... eu dizia, eu não vou conseguir falar hoje, não é possível, né? E podia levar convidados, então eu levei a minha esposa, talvez até para provar onde é que eu andava naquelas 14 quartas-feiras à noite, né? Mas eu precisava provar onde é que eu estava e mostrar a minha evolução também no curso. Fui e falei, se você me perguntar assim, o que eu falei para aquele grande grupo naquela sala, eu até hoje não lembro, mas a minha autoconfiança, eu sentia que eu estava mais confiante para falar, mesmo com medo, eu falei. E quando sentei do lado da minha esposa, eu perguntei a ela, e daí, amor, como é que eu fui? Fui bem? Ela foi muito honesta comigo, extremamente honesta, e disse, você estava tão branco que eu pensei que você ia morrer, de tão branco que você estava, né? Mas isso não levei a mal isso,
porque eu estava feliz por ter ficado em pé e ter falado para 50 e tantas pessoas, muito mais confiante. E ali eu tomei uma decisão também, vender o mercado que eu tinha. Falei com o representante daquela empresa aqui na região, disse, você precisa de um vendedor? Eu sempre gostei de vender. Ele disse, eu preciso, quer vender aqui na região para mim? Eu disse, quero. Então tá bom. Eu estou pegando férias agora, final de ano, mas em fevereiro eu te procuro do ano que vem para te vender os cursos aqui na região. Ele me procurou. E lá naquela empresa eu fiquei 15 anos. Comecei vendendo treinamento, me preparei para ser instrutor e me tornei instrutor de oratória, de vendas e de liderança. Foram 3 programas que eu me tornei instrutor lá. Em 2003 eu saí e montei a minha empresa, que é a Altiva Brasil. Ao longo dessa tua história de treinamentos bem-sucedidos, hoje o que tu passas para os teus alunos, as pessoas que querem aprender, aliás, querem ter uma oratória melhor? Qual que é a metodologia que tu usa nesse teu treinamento? Bacana. Bom, eu trabalho em 5 passos da comunicação, quem quer se tornar um bom comunicador, né? Então, claro, tem muito mais coisas, mas a gente precisa dividir em etapas. Então, já uma dica que eu dou para quem quer falar em público, nunca vá para uma apresentação sem dividir em etapas. Essa é a primeira, como eu vou falar agora. Então, a primeira etapa para você falar em público é conhecer profundamente o tema. É se inteirar bem daquele tema, porque o auditório tem dúvidas, alguém vai te perguntar, e se você não souber, a tua autoconfiança vai lá para o chão, e balança tudo, vai tudo de água abaixo. E sempre tem um engraçadinho na sala que percebeu que você não sabe, então ele fica batendo mais nessa tecla ainda, e tentando te constranger lá na frente de todo mundo. Então muita gente, inclusive, já fez juras de nunca mais falar em público, porque um dia não sabia uma resposta de uma apresentação dele, de um conteúdo que ele fez, e as pessoas fazem pergunta e não sabem uma resposta. Tudo bem não saber 2, mas espera aí, não sabe 3, não sabe 4, não sabe nada. Por que eu estou gastando o meu tempo aqui nessa sala vendo esse sujeito aí que não sabe nada do que está falando? Hoje em dia a oratória é muito comentada para a questão de alunos que têm trabalhos de faculdade para apresentar e tal. Mas não é só para alunos que têm um treinamento. Tem a questão também na empresa, um funcionário que queira se destacar na sua carreira. Com certeza. Como eu estava te falando dos 5 passos que você precisa para ter e falar bem em público, esses 5 passos se encaixam tanto para quem quer fazer uma apresentação na empresa, entre departamentos, vender uma ideia, vender um projeto, um aluno na faculdade que quer fazer uma apresentação, ou o TCC, né, o tão temido TCC, as pessoas ficam preocupadas e perdem noites de sono porque tem que apresentar um TCC e sofrem. Mas se você passar por esses 5 pilares que eu costumo falar e treinar nas minhas salas de aula, você vai estar seguro, pode ter certeza. Então, conhecer profundamente o tema, né, fazer um planejamento da apresentação, fazer uma preparação da sua apresentação, que é juntar esses retalhos todos do que você quer falar, pequenos vídeos, slides, objetos que você tem que demonstrar numa sala de aula, então você tem que juntar isso, a criação dos próprios slides. 4, né, já falei os 3, 4, entender da linguagem corporal, da linguagem verbal e não verbal que nós chamamos, o que impacta meus gestos e movimentos lá na frente, a minha entonação de voz, olhar para as pessoas, tudo isso impacta, e inclusive gestos e movimentos, conforme Albert Mehrabian pesquisou, equivale a 55% do resultado da tua apresentação, gestos e movimentos. Então, note a importância. E o 5º passo, nós ensinamos como treinar isto. Como que, se eu tenho tudo isso, mas eu não sei treinar, então eu também não vou saber apresentar, porque eu tenho que treinar. Então, os 5 passos é conhecer profundamente o tema, planejar, né, estruturar, montar essa apresentação, e aí saber a linguagem corporal e verbal, o que vai impactar, por exemplo, na linguagem corporal, os vícios, vícios de linguagem, né, como o né, o tá, o i, que irrita numa apresentação, né? A pessoa acaba batendo tantas vezes naquela tecla que se destaca mais esse vício do que o próprio assunto que a pessoa está... Com certeza absoluta. Eu ia para a sala para contar os nés de uma professora, por exemplo. E o 5º passo é como então você ajudar a pessoa a treinar o que você preparou até agora. Então está na hora de treinar, que é treinar na frente, diante de uma câmera, no espelho,
gravar a sua voz, ouvir. Aí entra o lado comportamental e o lado da tua atitude. Muitas pessoas não gostam de se ouvir, não gostam de se ver numa câmera, então vai ter que trabalhar isso. Quem quer falar em público vai estar numa vitrine, as pessoas vão estar te olhando. Se você não gostar de você, quem vai gostar? Então é melhor começar a gostar. Então treine. Essa parte de treinar, até um tempo atrás eu estava vendo um material de alguém que falava sobre palestras, que os palestrantes do TED treinam centenas de vezes aquelas palestras de 10 minutos que eles vão dar para centenas de pessoas, para que ela fique no estado da arte na apresentação, para que tudo flua como tem que fluir, né? E tem é verdade, você tem razão. O Érico Rocha postou um vídeo, inclusive, com a pessoa que faz o coaching, né? Ela é coach das pessoas que fazem as apresentações. Então ela treina, ela pega o conteúdo dessas pessoas e ajuda a colocar numa estrutura. E ela conta isso nesse vídeo do Érico Rocha, não sei se você viu esse vídeo. Foi bem esse vídeo mesmo. Foi, eu vi também. E ela comenta, então, da importância do treino, né? De treinar. A pessoa tem uma história de vida linda, bonita, maravilhosa, é um empreendedor de sucesso. É um pecado não saber vender a ideia. Então ela pega esse pessoal cru em apresentações e treina. Um atleta de alto nível faz isso, né? Por que nós não faríamos? Na verdade, essas pessoas que acabam palestrando no TED, muitas vezes nem são palestrantes. Não. São essas pessoas simples, mas têm uma história impactante, têm uma história marcante, que tem que ser falada, tem que ser divulgada, e a única forma é a palestra do TED. Então, com certeza. É um desafio, né? Dá até para recomendar para quem está nos vendo e ouvindo aqui, o TED, né? TED.com. Vai lá dar uma olhada, que lá tem palestras maravilhosas, dá para aprender bastante, inclusive, como fazer apresentações, vendo aquelas apresentações. Né? O Antônio Carlos comentou ainda há pouco que ele é diretor da Altiva Brasil. Me conta um pouco da história da Altiva, como ela surgiu, depois que tu saísse daquela empresa que trabalhavas há 15 anos? Fiquei lá durante 15 anos, em 2003 eu saí e resolvi empreender por conta própria, mas não tinha nome de empresa ainda. Em 2006, então, eu resolvi pôr um CNPJ, participar de licitações, ter, né, a minha empresa estar dentro de grandes contas como John Deere do Brasil, Siemens, Philips, grandes, Vale, inclusive um grande cliente nosso, onde essas empresas não querem só um professor tirando notinha lá na Receita Federal, um individual na prefeitura pegando lá aquela nota, pagando o tributo e saindo com a notinha avulsa e entregando lá na empresa. Essas empresas grandes querem lidar também com empresas constituídas. Isso eu senti falta. Então, em 2006, vamos montar uma empresa. Mas que nome que eu vou dar para essa empresa? E a Altiva veio de altivez, para cima. Então, uma pessoa que é altiva é autoconfiante. Uma empresa que é altiva é para cima. Cresce, prospera e ajuda as pessoas que estão no caminho, treinando, que o nosso papel é treinar e ajudar essas pessoas a crescerem e a se desenvolverem. Diz que só tem 2 dias na nossa vida. É o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobriu por que nasceu. E eu descobri por que eu nasci, para ajudar pessoas a se desenvolverem, a melhorar a sua comunicação. E aí foi onde eu montei a minha empresa e até tomei cuidado com o nome, né? Porque é um nome que seja forte, um nome que realmente ajude as pessoas a associarem, né, o conhecimento, a altivez, a autoconfiança. Quanto mais eu conheço, mais autoconfiante eu fico, não só para falar em público, mas na minha área, no meu departamento. E em 2006 eu montei a empresa, lá em 2007 apareceu a primeira grande conta para mim, que foi a John Deere do Brasil, fabricando tratores e colheitadeiras. Uma novidade, né, talvez para você, mas a John Deere é o segundo CNPJ mais antigo da face da Terra, tem 177 anos, só perde para a GE, que quem montou foi Thomas Edison, que é a mais antiga do planeta. Mas então conheci a John Deere, fiz um trabalho lá e não parei mais. Lá já treinei mais de 1.000 pessoas pelo Brasil afora, é uma rede de concessionárias do agronegócio, então tem tratores, colheitadeiras, suplementos agrícolas, enfim. Então lá, implementos, não suplementos, implementos agrícolas. Lá comecei e aí vai para a internet, LinkedIn,
propaganda, as pessoas associam então John Deere, bom, se o Antônio e a Altiva treinam a John Deere, pode treinar uma outra empresa minha também, uma outra empresa maior. E foram aparecendo outras grandes contas. Não temos muitas grandes contas, porque a demanda é muito grande. Temos poucas grandes contas, mas atuamos também no mercado aberto, né, de cursos abertos, onde, para que a gente não fique fora do mercado, e que também pode muitas pessoas tirar o direito de muitas pessoas fazerem o treinamento. Quando eu deixo só para empresas, quer dizer, uma pessoa física não pode fazer. Quando pequeno empresário, pequeno empresário, ou até você, né? Você tem vontade de fazer um curso de oratória de repente. Aí você me liga e digo, não, só para empresas, você não pode fazer. Então, temos sim grupos abertos e grupos in company. Hoje, se for colocar um percentual, 90% dos grupos são abertos, aliás, perdão, 90% in company, 10% de grupos abertos. E nessa questão dos grupos abertos, agora também está com uma novidade, que é a questão dos grupos online. Muito bem, é verdade, né? Que são os cursos à distância. Nesse momento, são os cursos de oratória e técnicas de apresentações à distância. Muita gente já me perguntou, né? Ou já até fez uma declaração, foram enfáticos. Curso de oratória à distância não funciona, não tem ninguém para eu falar, vou falar com uma câmera. Mas com o advento da tecnologia, da internet, que é um fenômeno, provavelmente você que está nos vendo agora, está conectado à internet, é bem provável, esse fenômeno faz com que a gente possa realmente aplicar esse curso de oratória. Como a gente pode aplicar? Você filma a sua apresentação no seu ambiente de trabalho, com celular, com uma câmera fotográfica, qualquer coisa. Filmou no celular ainda mais prático, né? Porque se você filmar, você já manda pelo WhatsApp para mim. Sim. Mandou, eu já te digo o que você foi bem e o que você pode melhorar, eu te devolvo. Dá um feedback. Te dou um feedback. Se você vem na minha sala, e eu até te recomendo, se você mora aqui pertinho da minha cidade, vem para a sala, melhor. Mas se você mora muito longe, a internet é mundo, você pode fazer uma apresentação no teu ambiente de trabalho, para a tua equipe de vendas, para a tua equipe de projetos, eu não sei, lá na escola, na faculdade, peça para alguém filmar, 5 minutos de filmagem já é o suficiente, manda para mim. Eu vou falar sobre o teu tom de voz, eu vou falar sobre a tua postura, vou tirar feedbacks, né? E aí você vai poder realmente dizer assim, funciona um curso à distância de oratória, né? E o melhor de tudo, eu diria assim nessa história, melhor, é que você está sendo filmado no teu ambiente de trabalho, onde você realmente sente o que sente. Se você for para uma sala de aula, talvez você já não se sinta tão como você se sentiria, né, daquela forma, naquele ambiente teu de trabalho. Lá talvez a pressão é maior. De uma pessoa, talvez do chefe, tu já fica diferente do que no curso, que seriam outras pessoas. Ninguém te cobra nada, a não ser um instrutor, mas numa sala de aula você está sendo cobrado, lá numa sala de apresentação, sei lá. Então, lá se você filma, eu consigo te ver, você no teu ambiente natural, onde você precisa falar em público. Então, a devolutiva que eu te dou, o que você tem que melhorar, é mais assertivo para ti. Mas eu digo sempre, se você, entre você fazer uma filmagem na tua área, onde você está trabalhando, fazendo a tua apresentação, e me mandando, e se você puder ir numa sala, entre um e outro, eu digo, vá para uma sala treinar, é claro. Mas às vezes não dá, né? Deslocamento, trânsito, distância. Bom, você pode escolher, você vem para a sala, ou você... Faz online. Exatamente. Claro que online são mais de 10 videoaulas já gravadas. Os 5 pontos que eu falei ainda há pouquinho, estão lá na videoaula. Então você vai me ver e vai ouvir, né? Vai ver e vai ouvir eu falando, explicando cada ponto de uma apresentação. E o legal da videoaula também é que se você precisar assistir de novo, você pode assistir quantas vezes quiser, faz os seus horários, não tem que ficar saindo de carro, pegando trânsito, geralmente é o que acontece. Tem um diferencial que eu acho incrível, que o Antônio me falou, que é a questão de, se a pessoa quiser refazer o seu curso, qual é o custo que tem? Nenhum. Você só paga um curso de oratória comigo uma vez na vida. E o presencial também?
da mesma forma. Você só paga uma vez, você faz 2, 3, 4, 5 vezes. Até a pessoa se sentir preparada. Com certeza, né? Eu penso assim, ó, além disso que você falou, de se sentir mais preparada, mas você vai conhecer gente nova, você vai estar num outro momento da sua vida, você está com outros projetos. Aquela finalidade para falar em público já não é mais a mesma que quando você entrou. Talvez quando você fez o curso a primeira vez era por causa do TCC, mas agora você está dentro da empresa, foi convidado a ser um multiplicador, vai começar a treinar pessoas. Agora o teu objetivo já é outro. E você vai lá e faz o treinamento de novo. E não tem mais custo, só paga uma vez na vida. Então tem um certificado, nossa empresa é reconhecida como empresa de treinamentos. Quem faz faculdade, por exemplo, o certificado é conhecido como um curso de extensão, então horas complementares. E tá aí, né? Você vai poder refazer, conhecer gente nova. E comunicação, quem não se comunica, o Chacrinha já dizia há muitos anos, se trombica. Vem trabalhar a tua comunicação, independente de qual é o teu objetivo. Sempre você vai precisar se comunicar bem. Carlos, muito obrigado. De nada, Jackson, muito obrigado mesmo pela tua iniciativa, né? De vir aqui falar, deixar falar um pouquinho da minha empresa, daquilo que sou apaixonado por fazer, que é ajudar pessoas a quebrar essa barreira. Afinal de contas, o maior medo do ser humano na face da Terra é falar em público. 41% das pessoas têm medo ou pavor de falar em público. Vem pra cá, vamos melhorar isso. Olha, fica a minha recomendação aqui do Antônio Carlos. O link está aí embaixo. Entra ali, olha o material, dá uma olhada ali. Tem alguns vídeos também no YouTube. Conheça um pouco mais, faça um curso online se você estiver longe. Se estiver aqui perto de Santa Catarina, vem aqui em Blumenau e fala direto com ele. Vem pra cá. Primeiro pensava, ela é louca, ela é louca. Depois eles tinham certeza que eu era louca, mas queriam saber o que era o boneco. Eu tinha que explicar o que era o Projar, né?